A paz do Senhor. Espero mais uma vez que esta mensagem vos encontre bem e de saúde. Estamos perto de completar 2 meses sem qualquer tipo de atividades presenciais nas nossas diversas congregações. Acredito que este está a ser um tempo desafiante para todos nós. O isolamento, a falta das nossas rotinas, a falta da vida comunitária e congregacional da nossa igreja estão a ser muito difíceis para nós conseguirmos ultrapassar. Contudo, animo os irmãos, relembrando que, apesar dos nossos cultos estarem suspensos, a igreja não está suspensa. Continuamos a ser igreja, Deus continua a escutar as nossas orações, a receber o nosso louvor e estamos aguardando com muita ansiedade pelo momento em que possamos novamente, todos reunidos, de uma forma congregacional, podermos louvar e engrandecer a Deus. Por isso, desafio os irmãos a que possamos viver ativamente debaixo da esperança cristã que Jesus Cristo nos oferece. Hoje irei continuar a meditar sobre a esperança cristã. Alguém definiu a esperança como a alegre antecipação de algo bom. E é isso mesmo. A nossa esperança, a esperança que Cristo nos oferece, é essa expectativa, essa antecipação alegre de que algo bom, algo melhor está por vir. Mas, pensando sobre esperança, afinal, a esperança estende-se até onde? Qual é a sua abrangência? A esperança cristã estende-se até quem? A esperança cristã está disponível para quem? Deixe-me dizer que a esperança cristã é inclusiva, ou seja, que inclui, recebe. É o desejo de Deus que todos se venham a salvar, todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Claro que compreendemos que, em termos históricos, Deus se revelou de uma forma única e maravilhosa através dos hebreus. Mas isso não significa que Deus seja um Deus exclusivo dos hebreus. Compreendemos que a salvação vem dos hebreus, por Jesus Cristo, mas não é apenas para os hebreus. Aliás, sobre isto, as Escrituras Sagradas colocam as coisas da seguinte forma, comparando os crentes aos descendentes de Abraão, e por isso podemos esperar nas maravilhosas promessas de Deus. Acompanhe comigo o que diz em Gálatas, capítulo 3, versos 26 até ao verso 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus revelou o seu propósito da salvação através dos hebreus, mas a sua esperança estende-se também a nós. Nós que somos de Cristo, somos descendência de Abraão. Portanto, Cristo oferece esperança para pessoas de todos os povos, nações, línguas, culturas, etnias, estratos sociais. A esperança está disponível para todos. O Filho de Deus fez-se homem para oferecer esperança a hebreus e não hebreus, como podemos constatar no seguinte relato bíblico que encontramos em Mateus, capítulo 12, versos 15 até ao verso 21. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali
e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. No seu nome os gentios esperarão. Gentios é todos aqueles que não são hebreus, que não são israelitas. Todos eles poderão esperar no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Ele veio e ele curou. E não somente curou, ele veio para cumprir o que a palavra de Deus diz lá em Isaías e como aqui nos foi apresentado. Ele não veio para esmagar, não veio para quebrar, não veio para destruir, mas para restaurar, dar vida, devolver esperança. Portanto, Jesus Cristo oferece esperança a todos os homens de todos os povos, línguas e nações. Mas a esperança cristã não se estende só apenas aos homens enquanto indivíduos. A esperança cristã também abrange as sociedades. Esta pandemia revela o que existe de melhor e o que existe de pior nas sociedades. É muito triste perceber que há quem esteja a querer lucrar com esta doença. É triste perceber isso. É igualmente triste perceber que há governos e sociedades que estão a escolher quem vive e quem morre. Aliás, algumas nações têm criticado os países da Europa do Sul porque estão a querer salvar os mais idosos. Portanto, as sociedades estão degradadas. Mas, muito antes desta pandemia, para além desta pandemia, já se podia perceber que as sociedades estavam a degradar-se muito. Os padrões morais estão a ser destruídos a uma velocidade assustadora. Multiplicam-se os relatos de violência, corrupção, desonestidade, individualismo, aborto, eutanásia e uma imensidão de outros aspectos relembram-nos e mostram-nos como a sociedade se está a degradar e por isso muitos estão a perder a esperança na sociedade. A verdade é que a história também demonstra que muitas sociedades se degradaram de tal forma que isso levou à sua própria ruína. A nossa sociedade ocidental demonstra graves níveis de degradação. No entanto, em Cristo também há esperança para as sociedades, para as comunidades. Para que isso aconteça, é necessário que a Igreja cumpra a sua missão de levar o Evangelho, cumpra a sua missão e seja o sal da terra e a luz do mundo. Só assim se poderá devolver esperança às sociedades e às comunidades. E isto pode ser constatado historicamente, através dos avivamentos cristãos, que trouxeram infinitas bênçãos para as sociedades onde aconteceram. Houve um retorno para os padrões éticos, sãos e bíblicos, e as gerações que seguiram foram influenciadas e usufruíram desses momentos de avivamento cristão. Podemos mencionar os países onde se deu uma profunda reforma protestante, ou até mais tarde os países que experimentaram os avivamentos evangélicos e como as suas sociedades foram tão grandemente abençoadas. No livro dos Provérbios, capítulo 11, verso 11, diz o seguinte que confirma isto mesmo:
Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Pela bênção dos retos se exalta a cidade. As cidades podem ser abençoadas, as comunidades, a sociedade é abençoada pela presença dos retos, dos justos. Para além disso, a esperança cristã, ela pode devolver paz e produz diálogo pacífico. Vivemos num tempo de tumulto, constantes conflitos, guerras entre povos, etnias e até nações. Mas a esperança cristã pode devolver paz, diálogo, esperança a todos os homens e a todas as mulheres. Para além disso, a esperança cristã também se estende até às famílias. As famílias compõem o núcleo fundamental das sociedades e também existe esperança para as famílias. Isto pode parecer estranho, pois estamos a viver dias em que a degradação da família e do casamento é notória. Ouvimos falar de violência doméstica, do aumento assustador de divórcios e outras circunstâncias que nos demonstram que a família e o casamento estão em crise. Muitos já deixaram de acreditar na família e já deixaram de acreditar no vínculo do casamento. Deixaram de achar que é uma coisa boa. Mas quero dizer que Deus quer oferecer esperança às famílias e aos casamentos. Em Cristo há esperança. Olhando para a Bíblia Sagrada, quando lemos o livro de Ruth, encontramos ali uma mulher de nome Noemi que viu a sua família ser completamente destruída, mas Deus devolveu-lhe esperança. Deus pode devolver esperança às famílias e aos casamentos. Portanto, em Deus há esperança. Deus tem esperança seja para o indivíduo, seja para a sociedade ou para a família, como acabamos de ver. Contudo, essa esperança só se tornará efetiva quando houver arrependimento. Como já tivemos a oportunidade de meditar, o pecado é o grande inimigo e destruidor da esperança. E o pecado só pode ser vencido pela obra realizada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Sem cruz não haverá esperança. E para obtermos, para alcançarmos, para recebermos os benefícios e bênçãos da cruz, terá de haver arrependimento. Pessoas arrependidas, pessoas perdoadas, pessoas salvas, restauradas e transformadas por Cristo Jesus, levarão consigo a esperança. E a esperança chegará assim às famílias e à sociedade. Por esse motivo, a Bíblia Sagrada coloca a esperança de mãos dadas com o crer e com a presença do Espírito Santo. Crer e a presença do Espírito Santo são condições daquele que é salvo. Podemos ler sobre isso no maravilhoso versículo em Romanos, capítulo 15 e verso número 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Deus de esperança vos encha de gozo, alegria, paz em crença. Crendo, assim abundaremos na esperança pelo poder, pela virtude do Espírito Santo. Para concluir, a esperança cristã estende-se para além do indivíduo, da família e da sociedade. A abrangência da esperança cristã é tão grande que estende-se até à própria criação. Todos os dias somos relembrados
como a natureza, como a criação sofre por causa dos efeitos do pecado. Os homens, com comportamentos destrutivos, egoístas, apenas para alcançarem o lucro fácil, estão a destruir recursos muito preciosos, a destruir aquilo que foi criado por Deus. Ora, como crentes, nós deveríamos sentir a responsabilidade de sermos bons mordomos. Contudo, a esperança para a natureza não está em ideais ecologistas. A esperança para a natureza, para a criação, só poderá ser encontrada em Deus, que a pode redimir. Também para o nosso planeta, para a criação, para a natureza, a esperança está em Cristo Jesus, como podemos ver em Romanos, capítulo 8, versos 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação ficou sujeita, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Por causa do pecado de Adão, a própria criação ficou sujeita à degradação do pecado. Mas existe uma esperança, a esperança de que a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, existe esperança para o indivíduo, existe esperança para as famílias e o casamento, existe esperança para a sociedade e existe esperança para a criação. Termino assim esta meditação, fazendo chegar aos irmãos saudações minhas e da minha família, desejando que os irmãos possam ficar firmes e animados pela esperança que Cristo nos oferece. Assim que tivermos informações sobre quando e como retomaremos as nossas atividades, faremos chegar oportunamente a todos os irmãos. Para a semana, farei chegar a vós outra mensagem que espero que sirva de estímulo e ânimo para todos. E hoje terminarei esta mensagem de uma forma diferente, lendo um versículo já hoje por nós apresentado e no qual meditamos. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus vos abençoe.